Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução de algumas questões do SSA2, tá certo? Como simulado para a prova do SSA2, que será nos dias 3 e 10 de dezembro. Começando aqui com a primeira questão de combinatória. Hoje, em nosso país, existem dois modelos de placas de veículo em circulação. A grande maioria dos carros, caminhões, motos ainda circulam com a placa formada por três letras, seguida de quatro algarismos, que é a figura 1. E os veículos novos ou revendidos têm que utilizar a placa Mercosul, que é formada por letras, um algarismo, por três letras, um algarismo, uma letra e dois algarismos, figura 2. Veja as figuras a seguir. Se considerarmos todas as letras do nosso alfabeto e os algarismos de 0 a 9, o número total de placas do modelo Mercosul é quanto por cento maior que o número de placas do modelo antigo? Então, vê só. Quantas placas a gente consegue formar no modelo antigo? Então, no modelo antigo, a gente tem 7 escolhas a fazer. 3 letras e 4 algarismos. As letras do alfabeto existem 26. E os algarismos de 0 a 9 totalizam 10 algarismos. Então, veja só. Para a gente formar as placas, a gente tem que escolher 3 letras, ou seja, 26, 26, 26, porque a gente pode repetir as letras, e 4 algarismos. 10, 10, 10, 10. E aí, multiplicando tudo, a gente vai ter a seguinte situação, né? Eu não vou fazer essa multiplicação, vou só reescrever como uma potência. Vai ficar 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Então, a gente tem essa multiplicação aí, essa quantidade de placas no modelo antigo. No modelo novo, modelo Mercosul, a gente tem 4 letras e 3 algarismos. Então, tu percebe que tu vai trocar um algarismo por uma letra. Então, na verdade, vai inverter esses expoentes. Vai ficar 26 elevado a 4 vezes 10 elevado ao cubo, tá certo? 26 elevado a 4, que são 4 letras, e 10 elevado ao cubo são 3 algarismos. Essa quantidade é quantos por cento maior do que esta? Basta a gente dividir, tá certo? Vamos dividir 26 elevado a 4 vezes 10 ao cubo por 26 ao cubo vezes 10 elevado a 4. Aí você cancela, ó, 26 elevado a 4 com 26 elevado ao cubo. Você divide. 10 elevado ao cubo com 10 elevado a 4. Divide. Vai ficar 26 sobre 10. Dividindo, isso dá 2,6. É 2,6 vezes maior, tá certo? Só que isso em porcentagem é quanto? 2,6, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Então, você tem 2,6 vezes 100, o que dá 260%. Então, essa placa é 260% da antiga. Então, o aumento é de quanto? É quanto por cento maior? Se a antiga é 100%, 260% quer dizer que é 160% maior, letra E. Questão 2, ó. O infográfico a seguir apresenta alguns dados sobre os casos de dengue no Brasil no ano 2019. No ano 2019, quantos casos a mais de dengue ocorreram em comparação com o ano 2018 no Brasil? Aproximadamente. Então, aqui, ó, eu tenho casos registrados e casos a mais em relação a 2018, que é 488%. Beleza. Pessoal, se eu quero saber quantos casos tem a mais em 2019 para 2018, eu tenho que saber quantos casos tem em 2018. Aí vê só, vamos fazer uma regra de 3, tá certo? A quantidade de casos em 2018 corresponde a 100%. A quantidade em casos de 2019, 1.544.987, corresponde a quantos por cento? 488? Não, vê só. Esse 488 é casos a mais, tá certo? Então, a gente usa 588.
A gente vai usar 578. Porque é 488% a mais. Se antes era 100%, somando 488% dá 588%. E aí basta a gente multiplicar cruzado, ó. 588x igual a 1.544.987 vezes 100. Basta colocar 2 zeros, tá? Afinal, a gente vai ter que dividir. 1.544.987 com 2 zeros, dividido por 588. Essa divisão vai dar aproximadamente 262.752, tá certo? Essa é a quantidade de casos de 2018. Aí, quantos casos a mais? É só a gente subtrair. Pega 1.544.987 menos 262.752. 5, 7 menos 2, 5, 3, 2, 2, 8, 2, 200 e baixo 1. 1.202.234, letra A. Questão 3, ó. Uma caixa em formato paralelepípedo retangular reto é desenvolvida para armazenar completamente duas pequenas esferas metálicas, com raios medindo 3 e 12 centímetros. E nas condições representadas na figura abaixo. Qual o volume mínimo em centímetro cúbico dessa caixa? Para a gente calcular o volume de uma caixa, a gente tem que multiplicar comprimento, largura e altura. Então vamos lá. A questão diz que os raios são 3 e 12. Pela vista que a gente está tendo aqui, ó, se o raio, lembra que o raio é metade do diâmetro? Se o raio é 12, quer dizer que o diâmetro aqui dessa circunferência é 24. E esse diâmetro é igual à medida desse lado, ó. Então quer dizer que esse lado aqui vai ser 24 centímetros, tá certo? E como isso aqui é uma esfera, beleza? Se é uma esfera, então este ladozinho aqui de baixo, seria a largura, também vai ser 24 centímetros. Porque vai ser igual ao diâmetro dessa esfera. Aí resta descobrir quanto vale este lado aqui, que é o comprimento da esfera. Quanto vale esse comprimento da caixa, tá certo? Então tu percebe aqui, ó, se você traçar esse segmento, meio que ele divide a esfera de baixo em duas esferas, em duas medidas iguais, tá certo? Então, daqui até aqui a gente já tem 24 centímetros. Então, aqui, para completar, a gente tem um raio da esfera menor, que é 3 centímetros. Aí, 24 centímetros mais 3 centímetros, 27 centímetros. Então, o volume dessa caixa vai ser 24 vezes 24 vezes 23. 24 vezes 27, né? 23 não. Dá 15.552. Letra A. Questão 4. Um jovem arquiteto projetou uma escada. No projeto, a escada toda construída de concreto, tem 20 degraus com 2 metros de largura, 18 centímetros de altura. Cabe. Veja a figura. Qual o volume aproximado de concreto em metro cúbico será utilizado na construção dessa escada? Pessoal, para calcular esse volume, a gente pode dividir a escada em duas partes, tá? A gente tem essa parte triangular. E ó, vou colocar em preto. Que na verdade é um prisma
é um prisma de base triangular e o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. A área desse triângulo, quais são as medidas dessa área? Ó, a medida desse lado aqui é justamente as alturas de cada degrau, a soma das alturas de cada degrau. A altura é 18 centímetros, mas tem 20 degraus, você vai fazer 18 vezes 20, que dá 360. Transformando em metro, isso é 3,6 metros. A mesma coisa aqui embaixo, são 20 degraus e a altura também é 18. Então vai ser 3,6 metros de altura. Então a área de um triângulo, pessoal, a área do triângulo é base vezes altura, 3,6 vezes 3,6, vezes a altura, base vezes altura, dividido por 2. Isso é a área do triângulo. Vezes a altura vai dar o volume do prisma de base triangular. A altura é 2 metros. Você multiplica por 2. Aí dá para cancelar esse 2 com esse. E o resultado vai ser 3,6 vezes 3,6, 12,96 metros. Esse já é o volume do prisma. Agora, para o volume dos degraus, a gente calcula o volume de um degrau, que também é um prisma de base triangular, certo? Calcula o volume do degrau e multiplica por 20. Então vamos lá. Volume do degrau. Prisma de base triangular, 18 por 18, né? Então vai ser 0,18, que você transforma em metro, vezes 0,18, dividido por 2, certo? Dividido por 2 porque é a área de um triângulo, vezes a altura, que é 2. Então o volume de cada degrau vai ser, cancelar 2 com 2, 0,18 vezes 0,18, que dá 0,0324 metros, beleza? Como são 20 degraus, você vai pegar esse valor e multiplicar por 20. Então, vezes 20, isso dá aproximadamente 0,65 metros cúbicos. Esse é o volume dos degraus. Aí basta somar. O volume da escada vai ser a soma de 12,96 com 0,65. 11 sobe 1, 16, 6 sobe 1, 3 e 1, 13,61 aproximadamente. Questão 5. Uma caixa d'água de uma grande indústria tem o formato da figura abaixo, pirâmide quadrada retangular invertida, com a aresta na base e a altura medindo respectivamente 6 e 9. Se ela está completamente vazia, quanto tempo levará uma torneira com vazão de 90 litros por minuto para enchê-la totalmente? A vazão é o volume dividido pelo tempo, tá certo? A vazão a gente calcula como volume dividido pelo tempo. A vazão é de 90 litros por minuto. Eu quero descobrir quanto tempo vai demorar para esvaziar para encher, na verdade, essa caixa d'água. Então eu tenho que calcular esse volume, tá? Então essa caixa d'água é uma pirâmide. Então o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesma base e mesma altura. Então aqui eu tenho um prisma de base quadrada. Então, volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Como é uma pirâmide, você divide por 3. Área da base, 6 vezes 6. Altura, 9. Dividido por 3, quer dizer que o volume vai ser, cancela 3 por 9. 6 vezes 6, 36, vezes 3, 108 metros. Beleza. Só que tem um detalhe, né? A vazão é litro por minuto. E aqui a gente obteve o valor do volume em metro cúbico. Aí você lembra, 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, basta você multiplicar esse volume por 1000. Vai ficar 108.000 litros. Então, o volume é de 108.000 litros, beleza?
Então, descobrir o volume. Eu sei quanto é a vazão. Para descobrir o tempo, é só a gente, ó. Só a gente dividir, né? O tempo vai ser o volume dividido pela vazão. Beleza? Então, esse tempo vai ser... O tempo vai ser 108. Vou fazer isso aqui. O tempo vai ser 108.000 dividido pela vazão, que é 90. Aí você cancela um zero com um zero, vai ficar 10.800 dividido por 9, que dá 1.200. Só que é 1.200, ó, minutos, beleza? E a vazão é litros por minuto. Para transformar isso em hora, basta dividir por 60. 1.200 por 60. Isso vai dar 20 horas. Esse é o tempo, letra D. Questão 6. Numa sessão de cinema, só há 5 poltronas disponíveis. E os amigos João, Pedro, André e Bruno vão ocupar 4 dessas poltronas. Após a compra dos seus ingressos, as possíveis ocupações das poltronas distinguem-se não só pela que está vazia, mas também pela disposição dos amigos nas poltronas ocupadas. Diante dessa situação, de quantos modos eles podem ocupar as poltronas? Então, essa aqui é uma questão seguinte, ó. A configuração vai mudar de acordo com a poltrona que vai estar vazia e vai mudar de acordo com a ordem das pessoas na poltrona. E aquilo que conta a ordem é a permutação. Então, a gente tem 5 poltronas, beleza? 5 poltronas. E 4 pessoas, tá certo? Essas pessoas podem deixar a primeira poltrona vazia e sentar nas outras 4, deixar a segunda vazia e sentar na primeira e nas outras 3, deixar a terceira vazia, deixar a quarta vazia ou deixar a quinta vazia, beleza? E o que vai acontecer com a ordem dessas poltronas? Com a ordem das pessoas das outras poltronas? A gente vai calcular uma permutação de 4, tá certo? São 4 amigos mudando de ordem. Então, isso é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Beleza. Isso é a permutação dos 4 amigos. Só que aí você tem uma configuração com a primeira poltrona vazia, uma configuração diferente com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a quinta poltrona vazia. Então, eu tenho 5 configurações diferentes. Então, eu vou pegar esses 24 possibilidades e multiplicar por 5 combinações diferentes, com configurações diferentes. Isso vai dar 120. Letra D. Questão 7. Na empresa Network, existem 3 diferentes salários pagos aos seus 40 funcionários. 20 funcionários recebem 1.800, 12 recebem 2.000 e 8 recebem 3.000. Qual o percentual da média de salário em relação ao maior salário pago na empresa? Veja só. Primeiro, vamos calcular a média salarial. Essa média vai ser o total que é pago de salário dividido pelo total de funcionários, que são 40. Então, a gente tem 20 funcionários recebendo 1.800. 20 vezes 1.800 mais 12 funcionários recebem 2.000. 12 vezes 2.000 mais 8 funcionários recebem 8.000. 8 vezes recebem 3.000. 3.000. Só que isso eu vou dividir por 40. São 40 funcionários. Aí você multiplica, ó. 2 vezes 1.800 dá 3.600. Um zero, 36.000. Aqui vai dar 24.000. E aqui vai dar 24.000 também. E a gente vai dividir isso por 40. Somando, 36 com 24 dá 60, mais 24 dá 84.000, dividido por 40. Cancela um zero com zero.
8.400 dividido por 4 vai dar 2.100. Esse é o salário médio pago. A questão quer saber qual o percentual da média de salário em relação ao maior salário pago. Então, o maior salário pago é de 3.000, a média é 2.100. Então, você vai fazer o seguinte, ó. 3.000 está para 100%, é o total, e 2.100 está para X%, que a gente quer saber a porcentagem em relação a 3.000. Aí você multiplica cruzado, 3.000x igual a 2.100 com mais 2 zeros, né? Vai dar 200.000, 210.000. Aí você pode, ó, 3 zeros, cancela 3 zeros com 3 zeros, vai ficar para você 3x igual a 210. Então, o x vai ser 210 por 3. Dividindo, isso dá 70%, certo? Então, a porcentagem em relação ao salário é de 70%, letra B. Questão 8. Num curso de estatística na modalidade à distância, 303 estudantes conseguiram a aprovação dos 1.462 que estavam inscritos. Se um deles desse curso fosse escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade dele não ter sido um dos aprovados desse curso? Certo? Se eu escolher aleatoriamente uma pessoa, qual a probabilidade dela não ter sido aprovada? Então, essa probabilidade é uma probabilidade mais fácil. Basta saber o número de elementos de caso favorável, basta saber os casos favoráveis sobre os casos possíveis, tá certo? Então, caso favorável é aquilo que eu quero que aconteça. Eu quero sortear uma pessoa que não foi aprovada. Eu tenho os aprovados, que é 313. Então, não aprovados é o resto, 1.472 menos 313. Que vai dar 1.159. E o caso possível é o total de pessoas no curso, tá certo? 1.472. Aí você divide 1.559 por 1.472, isso vai dar 0,7787, tá certo? E multiplicando por 100, você tem esse valor em porcentagem, que é 78,7%. Letra B. Ana montou uma rifa para ajudar na formatura da escola, com bilhetes numerados de 1 a 100. Qual a probabilidade de o bilhete sorteado da rifa ser um número ímpar ou maior que 90? Eu quero um número ímpar ou um número maior que 90. Sempre que eu tenho esse ou aqui, vai dar uma ideia de adição, beleza? Então, eu tenho que calcular a probabilidade de ser sorteado um número ímpar e a probabilidade de ser sorteado um número maior que 40. E aí somar, beleza? Probabilidade de sortear um número ímpar. Quantos números ímpares tem de 1 a 100? Tem 50 números. Um total de quantos números? De 100 números. Então, 50 sobre 100. Não precisa nem fazer conta, deixa do jeito que está. Probabilidade de sortear um número maior que 40. Maior que 40, existem 60 números, tá certo? Só que tem número que é maior que 40, que é também o número ímpar. Eu já contei nessa primeira probabilidade, então não posso contar novamente aqui, certo? Então, vê só, maior que 40, eu tenho 60 números. Só que desses eu tenho números ímpares e pares. Eu vou contar só os pares, porque os ímpares eu já contei na primeira probabilidade. Então, maior que 40, que é par, a gente tem 30 números. E dos 60, você tira a metade da 30. Sobre 100. E agora basta a gente adicionar essas probabilidades. 50 sobre 100, mais 30 sobre 100. Isso dá 80 sobre 100. Que é 80%, letra D. Questão 10. Na fila de embarque, Ricardo aborda passageiros com o propósito de vender a assinatura de uma revista. Após ter mantido contato com 20 passageiros, sua taxa de sucesso nas vendas foi de 55%. Após abordar mais 5 passageiros,
Sua taxa de sucesso subiu para 56%. Dentre esses 5 últimos passageiros abordados, por quanto ele conseguiu vender, para quantos ele conseguiu vender a assinatura da revista? Ó, ele começou com uma taxa de sucesso de 55%, tá certo? Ele foi lá e entrou em contato com 20 passageiros. Então você vai calcular 55%, 55 sobre 100, vezes 20 passageiros, tá certo? 55 vezes 20 dá 1.100, dividido por 100 dá 11 passageiros. Então ele conseguiu vender para 11 pessoas, beleza? Só que ele foi lá, abordou mais 5 pessoas e a taxa subiu para 56%. Então, se antes a gente tinha 20 passageiros, agora a gente vai ter 25, com uma taxa de 56. Então, você faz 56% de 25. 56 vezes 25 dá 1.400. Dividido por 100, isso dá 14 passageiros. Se antes ele abordou 11, agora ele conseguiu vender para 14, né? Antes ele conseguiu vender para 11, agora conseguiu vender para 14. Aumentou 3 passageiros. Esses 3 passageiros vieram desses últimos 5. Então a resposta é a letra C, 3 passageiros. Questão 11. Leia o seguinte trecho do romancista francês Maurice Leblanc. Nervoso e confiante, folheou imediatamente o álbum. Um pouco adiante, outra surpresa o esperava. Era uma página que estampava letras maiúsculas, seguidas por uma linha de algarismos. 9 desses algarismos e 3 dessas 9 dessas letras e 3 desses algarismos haviam sido retirados cuidadosamente. Sholmes escreveu-os na sua caderneta, seguindo as lacunas pela ordem e obteve o seguinte resultado. Aí. A princípio, isso não significa muita coisa. Seria possível, misturando aquelas letras e usando todas elas, formar uma ou duas ou 3 palavras completas? Então, o detetive testou alguns dos anagramas que poderia obter com aquela sequência de letras e números. Quantos anagramas podem ser assim obtidos, desde que os algarismos sempre fiquem juntos, tá certo? Então, quando a gente está falando de anagrama, a gente está falando de permutação, beleza? Vou mudar a ordem desses símbolos, dessas letras e desses algarismos, tá certo? Só que é uma permutação com uma condição. Eu quero que os algarismos sempre fiquem juntos, tá certo? Mas ele diz o seguinte, fiquem juntos, mas não na ordem que estão. Os algarismos é 2, 3, 7. Eu quero que eles sempre fiquem juntos, no bloquinho. Só que eles podem trocar de ordem, tá certo? Então, vê só. Sempre que a gente está trabalhando um problema de permutação, em que a gente tem que deixar coisas juntas, letras, algarismos ou pessoas juntas, a gente trata isso como um bloquinho só. Então, eu vou tratar isso aqui como um único algarismo. Chamar de um algarismo A, tá certo? Tratar como um único algarismo. Então, na verdade, a gente vai ter quantos algarismos aqui? Quantos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Então, eu tenho 10 algarismos que eu vou trocar a ordem. Então, isso vai ser a permutação de 10, que é 10 fatorial. Beleza. Só que esses algarismos vão ficar juntos, mas não na mesma ordem. Eles vão ficar só juntos. Eu posso trocar a ordem deles. Como eu tenho 3 algarismos, aí eu vou fazer permutação de 3, que é 3 fatorial. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é simplesmente multiplicar essas permutações. 10 fatorial vezes 3 fatorial, letra B. Questão 12. Um experimento consiste em estudar um fenômeno que cresce exponencialmente. Para uma melhor análise da curva de crescimento, a equipe responsável utilizou um software para representá-la geometricamente. A equação dessa curva é dada pela função, onde K e P são constantes positivas. A partir do software, observaram que f de 5 é igual a 15, resultado que divergia muito da realidade.
Após uma análise cuidadosa, perceberam que o gráfico estava posicionado incorretamente. E após alguns cálculos, verificaram que, para corrigir esse erro, seria necessário adicionar 3 unidades ao parâmetro P. Depois de fazer isso, todos os resultados obtidos tornaram-se compatíveis. Após o deslocamento que corrigiu a posição da curva, qual o real valor de f de 5 obtido pelo software, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular esse f de 5. F de 5 vai ser K vezes 4 elevado a 5 mais P, de acordo com a função. E isso aqui é igual a 15, tá? O parâmetro que eles calcularam. Então a gente tem K, esse 4 elevado a 5 mais P, a gente pode escrever como multiplicação de potência. 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a P. Isso é igual a 15. Esse 4 elevado a 5, que está aqui, isso é um número, tá certo? Então a gente vai dividir. O K vezes 4 elevado a P vai ser igual a 15, dividido por 4 elevado a 5. Beleza. Então a gente encontrou aqui, na verdade, uma relação, beleza? A gente encontrou uma relação envolvendo K vezes 4 elevado a P. Só que eles viram isso após uma análise, perceberam que o gráfico estava posicionado corretamente. E após alguns cálculos, ficaram que para corrigir seria necessário adicionar 3 unidades ao parâmetro P. Então agora eu vou ter que calcular esse P com 3 unidades a mais. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O f de 5, fazer aqui em cima, f de 5, que é igual a K vezes 4 elevado a 5 mais P. Eu vou ter que adicionar 3 unidades ao parâmetro P. Então não vai ser mais P, vai ser P mais 3. Beleza? Então, ó, f de 5 é K vezes 4 elevado a 5 mais P mais 3. Belezinha, né? Então vamos lá. O f de 5, eu não sei quanto é. Vamos reescrever isso aqui, tá? Isso aqui é K que multiplica 4, 5 mais 3, 8 mais P. E aí você reescreve, tá? Reescreve da seguinte maneira. 4 elevado a 8 mais P é igual a K, que multiplica 4 elevado a 8 vezes 4 elevado a P. Só vou reescrever assim, 4 elevado a P vezes 4 elevado a 8. Para você perceber, ó, o seguinte. 4 elevado a P. Olha aqui onde é que está. 4 elevado a P. Então, 4 elevado a P aí, ó. E o 4 elevado a P está aqui também. Beleza? Então, a gente vai substituir. Você vai ter f de 5 igual 4k vezes 4 elevado a P. K vezes 4 elevado a P é 15 sobre 4 elevado a 5. 15 sobre 4 elevado a 5. E multiplica 4 elevado a 8. Então, f de 5 vai ser 15 que multiplica 4 elevado a 8 sobre 4 elevado a 5, dá 4 elevado ao cubo. Tá? E 4 elevado ao cubo é 64. Então, a gente tem 64 vezes 15, que dá 960. Esse é o verdadeiro valor da função para f de 5. Última questão, questão 13. Para saldar suas dívidas, Antônio resolveu pedir empréstimo a uma empresa de créditos que cobra uma taxa de 1% ao mês em regime de juros compostos. Ele retirou a quantia de R$ 5.000 para ser quitada ao final de um semestre. Quanto de juros aproximadamente essa empresa recebeu do valor emprestado ao Antônio? Use 1,1 elevado a 6 como 1,062. Então, aqui eu quero saber os juros, né? Quantos de juros que Antônio pagou. Então, primeiro, vamos calcular o montante, né? Que é uma taxa de juros compostos. O montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, esse montante vai ser o capital, que é 5.000, que é o valor que ele pegou emprestado, vezes 1 mais a taxa, que é de 1%. 1 dividido por 100. 0,01 elevado ao tempo. Ó, a taxa é ao mês e o tempo
é um semestre, ou seja, 6 meses. O montante vai ser 5.000 que multiplica 1,01 elevado a 6. E a questão diz, ó, use 1,01 elevado a 6, como você falou aqui. 5.000 vezes 1,062. 5.000 vezes 1,062 dá 5.310. Essa diferença é justamente os juros. Então, os juros aí, na verdade, é de R$ 310. E aproximadamente 307, tá certo? Existe uma aproximação aí das casas decimais. Então, dá aproximadamente 307. E assim a gente encerra a resolução desse simulado.